Olá, queridos irmãos, ouvintes do canal Papo Teológico, seja mais uma vez muito bem-vindo. E neste vídeo nós vamos falar sobre o pleno conhecimento da vontade de Deus. Meus irmãos, no vídeo passado nós falamos sobre uma igreja sadia. Ministramos ali em Colossenses, sobre isso, Colossenses 1, Paulo falando os primeiros versos, lemos do verso 1 a 8. E hoje leremos em Colossenses do verso 9 até o verso de número 12, aonde Paulo fala também nesse primeiro bloco sobre oração e agora também sobre oração. Vemos já de cara a importância, meus irmãos, de uma vida de oração para uma igreja sadia. Mas também vemos a importância deste conhecimento, saber o que Deus quer de nós. Vejamos então o que o apóstolo Paulo está falando, irmãos. E diz dessa maneira o verso 9 de Colossenses 1. Por esta razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vocês e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viver de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra, crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecido com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança, longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Que coisa maravilhosa, irmãos. Jonas Madureira, ele diz basicamente que o ser humano tem 3 demandas na vida: a vontade dos outros, a vontade nossa e a vontade de Deus. Muitas vezes perdemos tempo querendo fazer a vontade dos outros. E um dia nós nos cansamos e paramos. Não quero mais saber disso. Eu quero me satisfazer, eu quero fazer a minha vontade. Vem a minha vontade. E passamos então incessantemente a uma busca de prazer, a uma busca de satisfação em nossa própria vontade. Mas nós só estamos completos, queridos, quando entendemos, quando conhecemos e temos esse pleno conhecimento, que a nossa maior demanda é saber, conhecer e fazer a vontade de Deus. Você já parou para pensar o que Deus quer de nós? O que Deus quer de você? Por que você está nessa terra? Muitas vezes numa situação, às vezes boa ou constrangedora, onde Deus está nessa situação? Qual é a vontade de Deus na sua vida hoje? É isso que o apóstolo Paulo ora pela igreja. E aqui eu vejo a importância da oração da liderança. É o que eu sempre tenho também orado pela igreja do Senhor, pelos irmãos, para que nós venhamos a crescer e conhecer, ter esse pleno conhecimento da vontade de Deus. Note que novamente Paulo usa isso, aonde a igreja em Colossos estava sendo cercada por falsas heresias, e uma delas era o início, o princípio desse gnosticismo, de um conhecimento, a sabedoria, a trazer salvação através da sabedoria do conhecimento. Paulo usa os mesmos termos novamente. Temos que ter conhecimento, sabedoria, mas um entendimento espiritual. O que nós temos que conhecer? Paulo estava falando para conhecer a vontade, ter um pleno, ele usa uma palavra também, pleroma, a totalidade de um conhecimento de que Deus quer de nós. Ele fala isso por esta razão, baseado no verso 6, que o evangelho chegou até os irmãos como está produzindo fruto e crescendo como acontece em todo mundo. E então, aqui Paulo está orando para que eles continuem. Ou seja, nós nunca podemos estar estacionados, irmãos. Ninguém fala assim, eu já sei tudo. Nós sempre temos que prosseguir no conhecimento de Deus, na caminhada com Deus, na santificação, para o louvor e para a glória do nosso Deus. Conhecimento de Deus, de que maneira? Conhecimento da vontade de Deus, primeiro Paulo fala. Então, nós só podemos nos relacionar com Ele quando nós sabemos, conhecemos a sua vontade. O que Ele quer de nós? O que Ele quer de você? E Paulo nós falamos, nós devemos conhecer em sabedoria e entendimento espiritual. Como eu falei no vídeo passado, não existe evangelho sem conhecimento. Mas não conhecimento gnóstico. Este conhecimento da graça de Deus, conhecimento da vontade de Deus. Muitas pessoas quebram a cabeça, muitas pessoas oram a Deus, pedem direção, estão claramente evidenciados que Deus falou, não quer aquilo para aquela pessoa, e a pessoa insiste, permanece no erro, depois tem graves consequências. Por quê? Porque não conheceu, não teve o pleno conhecimento da vontade de Deus, com sabedoria e entendimento espiritual. O que esse conhecimento de Deus vai nos levar, irmãos? Não vai nos levar a ser multimilionários. Talvez Deus queira que você seja, não tem problema nenhum, mas não é um conhecimento para te fazer bilionário, trilionário, essa não é a maior prioridade. É um conhecimento com sabedoria e entendimento espiritual para toda a área. Para que você e eu, para que nós vivamos de modo digno do Senhor, em santificação, em honra, conhecendo Jesus Cristo, conhecendo a sua graça, como ele fala no verso 10, a fim de viver de modo digno. De que maneira nós vivemos digno? Que maneira que nós devemos viver de inteiro agrado?
frutificando. Note, tem frutificação no verso 6, tem frutificação no verso 10. Não existe um cristianismo, um evangelho sem esse conhecimento dessa graça, sem o conhecimento da vontade de Deus, sem o conhecimento de Deus e sem frutos. Evangelho sem frutos é um evangelho falso, irmãos. Frutos de santificação, frutos de pureza, frutos para louvor da glória de Deus. Viver de modo digno é isso, você está cada dia crescendo em santificação, você está cada dia crescendo em conhecimento da vontade de Deus e de Deus. O verso continua, para que esse fruto é o quê? Em toda boa obra, aonde você estiver, não somente na igreja, no que você estiver fazendo, que você produza frutos para a glória de Deus, no seu trabalho, na sua escola, no seu relacionamento com os amigos, no seu casamento, se você é jovem, não é casado, no seu relacionamento com amigos, no namoro, santidade, santificação, em tudo, em toda boa obra você produza frutos. O evangelho é isso, é essa renúncia de nós mesmos, é viver para a glória do Pai, santificação para a glória dele. De que maneira, irmãos? Crescer em toda a boa obra, verso 10, no pleno, novamente a palavra pleroma, que Paulo está colocando no Colossos, só tem que conhecer mesmo. Mas não é esse conhecimento intelectual, é um conhecimento alto, no pleno conhecimento de Deus. Aqui novamente. James Packer, ele fala sobre, tem um livro O Conhecimento de Deus, e ele tem um livro também sobre o devocional Conhecendo a Deus ao longo dos anos. Calvino fala, nas Institutos da Religião também cristã, que nós só podemos nos relacionar com Deus assim quando nós conhecemos a Ele, quando conhecemos a nós mesmos. Essa é a gênia, é o princípio de todas as coisas. Eu consigo me relacionar quando eu entendo quem Deus é, eu entendo quem eu sou, como que eu agrado a Ele se eu não conheço Ele, como que eu sirvo a Deus se eu não conheço Ele. Por isso que nós temos que buscar em oração, santificação, na leitura da palavra de Deus. Conhecendo a Deus ao longo dos anos, conhecendo a Deus ao longo da nossa vida, para o louvor da glória dele. Verso 11, sendo fortalecidos, porque aqueles que conhecem a Deus são fortalecidos com todo o poder de sua força, da força de sua glória, segundo a força da sua glória. Olha, como que nós enfrentamos a luta? Conhecendo a vontade de Deus, conhecendo a graça de Deus, conhecendo a Deus, frutificando para a glória de Deus, sendo fortalecido com o seu poder, que é o evangelho, o poder de Deus, com toda a força da sua glória. De que maneira? Perseverando com alegria, com longanimidade, e ser longânimo não é só ser paciente, muito paciência, perseverante. A perseverança, ela é uma marca da igreja. Por toda a vida perseverarmos na fé, no amor e na esperança. Por toda a vida perseverarmos na palavra de Deus, com longanimidade e alegria. Tristeza não combina com o cristianismo, porque afinal, o nosso rei morreu por nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Ele está vivo e voltará a nos buscar, que é isso frutificando para a glória dele. Então, conhecer a vontade dele. Concluindo no verso 12. Dando graças ao Pai, que fez idôneos. De que maneira Deus nos fez idôneos? Falarei no próximo vídeo. Dando um spoilerzinho, nos libertando do pecado. Nos fez idôneos, a parte do que nos cabe, a herança dos santos na luz. Então, meus irmãos, olha só o que Deus fez por nós, na cruz do Calvário, por Cristo Jesus, para o louvor da sua glória. Se o seu maior objetivo da sua vida, meu irmão, minha irmã, deve ser você conhecer a vontade de Deus. Você conhecer a graça de Deus. Você conhecer a Deus para a glória de Deus. Que Deus te abençoe. Medite nessas coisas. Como está o seu relacionamento com Deus? Eu oro assim como o apóstolo Paulo pela igreja do Senhor. Como está o seu momento de oração? Como está a sua vida com leitura da palavra? De meditação, de santificação. Não negocie a sua fé. Deus abençoe. Em nome de Jesus Cristo.